Boa noite. Mais uma vez temos a grande alegria de nos regozijarmos na palavra do Senhor. Hoje nós temos o prazer de meditar em Mateus capítulo 13, versículos 51 a 58. Vamos ler? Entendeste todas essas coisas? Responderam-lhe sim. Então lhes disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Senhor, mais uma vez nós rogamos a Ti que nos dê clareza, entendimento quanto à Tua palavra. Dá-nos um coração sensível ao Seu falar, ao Seu agir, que dia após dia nós estejamos sempre crescendo em conformidade à Tua palavra que é viva e eficaz. Fortalece a Sua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Cristo é desprezado em sua própria terra e também o perigo da incredulidade. A primeira coisa que nós poderíamos notar nesses versículos é a penetrante pergunta que o nosso Senhor Jesus ele faz ali. Ele conclui essas sete admiráveis parábolas deste capítulo com uma pergunta: entendeste todas essas coisas? Vocês entenderam o que eu lhes disse? Vocês entenderam o que lhes ensinei? E é algo, uma pergunta realmente admirável, é um exemplo de aplicação com o intuito de sondar ali as mentes, os corações dos seus ouvintes. Entendestes? Não há realmente valor, não há acréscimo na vida de ninguém se a pessoa ouve ou lê, sem entender, sem compreender. Mas então nós lemos, nós devemos compreender, ter entendimento acerca daquilo que estamos ouvindo ou lendo. Nós podemos lembrar quando da reconstrução dos muros em Israel, ali depois com Esdras, Neemias, que foram, então, reuniu-se todo o povo e foi-se ler as sagradas, ali o Antigo Testamento, até então o que tinha sido escrito ali, o Pentateuco, se leu, foi lido ali para aquelas pessoas, e tinham então aqueles que tiravam-lhe as dúvidas, explicavam a palavra ali, eram responsáveis por tirar essas dúvidas do povo. Também o nosso Senhor aqui, ele pega e pergunta: vocês entenderam de fato o que eu disse através dessas parábolas? A mera formalidade de ouvir um sermão, um estudo, ao homem nada aproveita. Ouvir por ouvir, a pessoa ouvir um sermão como se fosse qualquer outra coisa, um estudo como se fosse qualquer assunto, dado um valor qualquer, não é realmente significativo. É preciso que todo o ser da pessoa esteja envolvido, o intelecto também esteja ali, posto a funcionar, o seu coração seja tocado pela palavra. Então, todo o nosso ser, o homem todo tem que ter ali, estar rendido àquele momento. Então, milhares de pessoas há que frequentam regularmente igrejas, sem contudo que elas serem realmente transformadas. Porque aquela palavra, na verdade, é algo, um discurso qualquer para elas, um discurso que é bonito, é interessante, mas não faz nada de eficaz. Pensam que com isso já cumpriram seus deveres religiosos. Então elas pensam: não, vou na igreja, já cumpro meu dever religioso, e saem com a ideia, uma impressão, mas sem sair
ali daquele lugar sem uma ideia fixa, uma ideia nas suas mentes, gravada em suas mentes e em seus corações. A palavra de Deus ali não é gravada realmente em suas vidas. São pessoas que têm seus corações endurecidos, insensíveis, como nós já vimos anteriormente. Levemos conosco para as reuniões nas igrejas não somente os nossos corpos, mas também as nossas mentes. Nós não podemos estar ali só de corpo presente, nós devemos estar com todo o nosso ser. Nós não podemos estarmos num lugar, mas nossa mente vagando em outro assunto, nosso coração endurecido, insensível com aquilo. Não. Quando a palavra do Senhor é proferida, nós temos que dar a devida atenção. Aquela palavra é a palavra mais importante, as palavras do nosso Senhor, do nosso Criador. E temos que valorizar, temos que ter atenção e desejosos de guardar, de assimilar essas verdades através da ação do Espírito Santo do Senhor. Sempre nós devemos nos perguntar: o que foi que aproveitei nessa palavra, nesse sermão, nesse estudo? O que aprendi de novo? Quais verdades ficaram guardadas em minha mente? Nós nunca deveríamos esquecer do fato que o Espírito Santo geralmente chega ao nosso coração através das nossas mentes. Então, a palavra entra pelos nossos ouvidos para que nós assimilemos essa palavra. Mas uma vez assimilados, essas palavras, nós as amamos, nós nos dedicamos realmente à palavra do Senhor. Todo o nosso ser. Então, por isso que devemos amar ao Senhor com toda a nossa mente, coração, com todo o nosso ser, nossa força, tudo que somos deve estar devoto, rendido a Cristo. Nada menos do que isso é esperado. Ouvintes sonolentos, preguiçosos, desatentos, não são ouvintes que realmente aproveitam, se deliciam das maravilhas do Senhor. Nós devemos estarmos sempre prontos a ouvir, a aprender, a buscar cada vez mais crescermos na palavra, no entendimento, na compreensão da vontade do Senhor para nós. Também a segunda coisa que deveríamos notar nesses versículos é o estranho tratamento que nosso Senhor recebeu na sua própria terra. Não foi numa terra desconhecida, mas na sua própria terra, de pessoas que conheciam ali realmente ao Senhor. Chegando à cidade de Nazaré, onde foi criado, ensinava-os ali na sinagoga. Os seus ensinamentos, não havia dúvida, continuavam sendo o que sempre foram. Nós podemos ver isso em João 7,46. Responderam eles: jamais alguém falou como esse homem. O Senhor, não existiu nenhum outro homem, nenhuma outra pessoa que falou como o Senhor Jesus. O Senhor tinha autoridade muito maior que Moisés, porque o Senhor ali era maior do que Moisés, maior do que os sacerdotes, maior do que tudo e todos. E estava ali expressando perfeitamente a vontade de Deus o Pai, explicando para aquelas pessoas. Porém, não teve efeito sobre os habitantes de Nazaré. Eles se maravilhavam com os feitos do Senhor, as suas palavras, mas seus corações permaneciam intocados, indiferentes. Eles diziam: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? Nós não conhecemos seus irmãos, suas irmãs? E desprezaram a Jesus por estarem tão familiarizados com ele. A familiaridade com o sagrado é algo que devemos tomar cuidado. Eles escandalizavam-se nele, e essa atitude arrancou do nosso Senhor a notável observação. A observação: não há profeta sem honra, senão na sua casa, na sua terra e na sua casa. Todos nós inclinamos por desprezar as misericórdias das quais somos alvos. Todos nós devemos estar cuidadosos para não desprezarmos só por estarmos familiarizados
com a palavra. Mais uma vez, familiarizados com a palavra, não é motivo para nós desprezarmos, nós darmos pouco crédito à palavra do Senhor. Devemos realmente demonstrar, considerar com devida importância. Mas aquelas pessoas, porque conheciam, eles deram pouca importância. É lamentável, lamentavelmente verdadeiro, que no terreno religioso, mais do que em qualquer outro aspecto das atividades humanas, a familiaridade gera o desrespeito. Quanto mais a pessoa está familiarizada com a religiosidade, geralmente não se cria temor, se cria desrespeito. E não deveria ser assim. Deveria ser dada a honra, o respeito, o devido temor, como faltou para essas pessoas. E elas se questionavam, não é esse? Sim. Eles viram, testemunharam o Rei crescer entre eles, o Senhor que se fez carne, viver vida perfeita, nunca pecou, viveu como perfeito filho, como perfeitamente naquela sociedade ali. Ele em nenhum momento fez alguma coisa errada, e ainda assim eles se escandalizavam. Nós não devemos agradar ao mundo, mas agradar ao Senhor. Ainda que o mundo se escandalize conosco, nós não devemos trazer escândalo para o reino de Deus. O mundo estranha aqueles que são enviados de Deus. O mundo despreza essa voz de vida, essa palavra de salvação, mas nem por isso devemos deixar de anunciar. Também a terceira coisa que deveríamos notar nesses versículos é a natureza destrutiva da incredulidade. O que essa incredulidade gera? Esse capítulo termina com essas espantosas palavras: e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Nós podemos observar nessas palavras que essa incredulidade está o segredo da ruína eterna de multidões de almas, de vidas que realmente se veem em ruína por conta da incredulidade. Perecem para todo sempre porque não desprezam, não creem. Os pecados, não importam quanto seja, em Cristo todos podem ser perdoados. Em Cristo todo e qualquer pecado pode ser purificado. Todo pecador pode ser purificado, todo pecado pode ser perdoado. Porém, uma grande barreira existe para com aqueles que não querem crer. Não quereis vir a mim para terdes vida. João 5,40. Não quereis vir a mim para terdes vida. Que todos nós estejamos em guarda, atentos contra esse pecado terrível, que é o pecado da incredulidade. Ele é a antiga raiz do pecado que provocou a queda do homem. Ali Adão e Eva no início não creram na palavra do Senhor, mas deram ouvidos à serpente que já gerou ali no coração deles a dúvida: realmente ele deve ter mentido para a gente, deve estar nos enganando, deve estar guardando isso só para ele. Nós podemos ser como Deus, e assim foi gerada a incredulidade no coração deles. Todos nós devemos estarmos sempre atentos a três grandes inimigos aos quais os filhos de Deus deveriam estar diariamente em oração e atentos. Certamente o orgulho, o mundanismo e a incredulidade. Mas desses três, a incredulidade é terrível. E nós vemos e ouvimos de diversas pessoas as suas atitudes, as suas palavras, demonstrando que é bonitinho, é interessante, mas vou deixar para mais para frente.
Eu estou vendo que essas palavras são verdadeiras, mas, mais para frente eu penso nisso. Depois, não creio nisso. Que absurdo. Sim, a palavra de salvação, a palavra de Cristo, a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas a sabedoria de Deus para aqueles que são salvos. Roguemos ao Senhor, que tenha misericórdia dessas pessoas e que lhes abra os olhos, que tire seus corações de pedra e coloque corações de carne no lugar, que lhes infunda, coloque ali vida realmente em seu ser. Que o Senhor tenha misericórdia. Que mais e mais pessoas vejam a loucura com que têm vivido as suas vidas longe de Deus, avessas realmente a palavra do Senhor, desprezando as palavras de vida. Nós vemos os discípulos sendo perguntados, quando o Senhor fala o preço do discipulado, que a multidão começa a ir embora, o Senhor pergunta aos discípulos, vocês também querem ir? A resposta, de forma alguma. Tu tens as palavras de vida eterna. O Senhor tem as palavras de vida eterna. Esse mundo, nós temos um preço a pagar por sermos cristãos. Nós não devemos nos assustar com as dificuldades. E de forma alguma devemos deixar desse maravilhoso caminho que nos foi colocado, que é Cristo. Mas devemos, uma vez que colocamos as mãos no arado, estarmos com os nossos olhos sempre fixos, uma vez que temos o alvo, que é Cristo, devemos nunca, como corredores olímpicos, nunca olharmos para trás, mas sempre olharmos para o alvo, para a meta, aquilo que nós desejamos por demais, estar com o Senhor. Que vivamos, que tenhamos cuidado, que tenhamos zelo, que busquemos com alegria, com atenção, com dedicação, aprender a palavra do Senhor. Não tratemos a palavra de Deus como qualquer livro. Não tratemos a palavra de Deus como mais um livro. Não tratemos a palavra de Deus como algo que contém a palavra de Deus. Não. A Bíblia é a palavra de Deus. Se mudamos isso, nós caímos num erro terrível, que certamente terá consequências eternas para aqueles que agem dessa forma. Que Deus tenha misericórdia, que o Senhor haja de forma maravilhosa na vida desses que ainda necessitam se render aos seus pés e que sejam quebrantados, que o Senhor faça o que for necessário para isso. Que Deus abençoe e até a próxima oportunidade de meditarmos mais um trechinho das Sagradas Escrituras. Nós não temos pressa e é sempre bom nós vermos realmente texto por texto, versículo por versículo. É precioso. Quanto mais nós vemos, mais nós nos deliciamos. Quanto mais nós lemos, mais nós aprendemos e percebemos verdades que até então nós não tínhamos dado a devida atenção. Que o Senhor esteja lhe sustentando, que o Senhor esteja lhes amparando em todo tempo, em toda circunstância. Que a graça do Senhor esteja repousando sobre a vida de cada irmão, sempre. Um grande abraço. Tchau, tchau.